Rapaziada, bora lá falar desse jogo da seleção brasileira. O Brasil empatou aí em 1-1 contra a Tunísia. E, poxa, a sensação que nos dá da seleção brasileira é como se fosse uma montanha russa, né? Contra o Chile, voltando aqui no tempo, contra o Chile a gente jogou lá no Maracanã e jogou muito bem. Aí foi aquele jogo contra a Bolívia, na altitude, né? A gente jogou mal. Aí depois vem o jogo contra a Coreia do Sul, a gente ganha muito bem, goleia a Coreia do Sul. Depois perde de virada para o Japão. Aí, nessa última data FIFA, a gente faz um bom jogo contra a seleção de Senegal e empata, um empate com gosto de derrota. Porque fechar o ano de 2025, né, se foi o último jogo aí da seleção brasileira nesse ano, mostra que, cara, a gente pegou todo o ciclo da Copa do Mundo e jogou fora. Um trabalho que começou, para ser sincero, bem ruim, com vários treinadores, né? Passamos aí pelas mãos de Ramon Menezes, pelas mãos de Fernando Diniz, estava tentando lembrar o nome, Dorival Júnior, e agora, com a saída, né, do presidente Edinaldo Rodrigues e a entrada de Sami Chaldi, veio o Carlo Ancelotti, que pegou essa casa aí pegando fogo e agora está tentando apagar o fogo aí e vendo o que vai dar. Mas assim, falando especificamente do jogo, cara, o que foi bem diferente aí desse jogo pro jogo de Senegal, contra o Senegal, é que aquele jogo em específico, o coletivo funcionou muito bem. Muito bem. A gente conseguiu ali, desde o meio de campo, né, desde o início da marcação dos zagueiros ali, e passando pelo meio de campo com Bruno Guimarães e Casemiro, e lá na frente com o quarteto, com Rodrigo, Vinícius, Matheus Cunha e Estevão, a gente conseguiu ter um coletivo muito bem. E isso não funcionou no dia de hoje. Tivemos dificuldades individuais, vou citar aqui alguns nomes, mas ressaltando que o coletivo não se encaixou. Tivemos um grande problema nessa seleção. A escalação do Brasil veio a seguinte: Bento no gol, do lado direito, na lateral esquerda, nós tivemos aí o Wesley como titular, porque Gabriel Magalhães acabou se machucando no último jogo contra o Senegal e acabou sendo cortado da seleção brasileira. Então, o Wesley começou de titular na lateral esquerda e jogando assim Éder Militão para a zaga e com Marquinhos, Alexandre pelo lado esquerdo. Não, minto, desculpa, Alexandre não, Caio Henrique pelo lado esquerdo. E mais na frente ficou basicamente tudo igual. Casemiro e Bruno Guimarães. Lá na frente, Estevão, Matheus Cunha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Só corrigindo aí, né, que é Caio Henrique, não foi Alexandre, não. Então nós tivemos uma mudança que ela fez total diferença no jogo. Vamos aqui começar a falar de alguns erros individuais. Quero começar a falar do goleiro Bento, que se a gente for olhar um pouco do jogo, ele não apareceu tanto nesse jogo, mas não é uma crítica destinada ao goleiro Bento, mas algo que me incomoda na seleção brasileira são os erros recuados para o goleiro. Teve um lance no primeiro tempo que eu achei que mais uma vez a gente iria errar. E eu comentei isso no outro vídeo de Senegal e Brasil, eu falei sobre isso. Ederson errou duas vezes nesse lance de recuo para o goleiro. E Ederson quase que pisou na paçoca e a gente ia tomar um gol ali por um vacilo. Então a gente precisa se atentar muito quanto a isso. Muito, muito, muito. Esse erro tem sido frequente. Aconteceu
nesse jogo de hoje aconteceu com o Ederson na última partida contra o Senegal. E aconteceu também com o zagueiro Fabrício Bruno naquele jogo contra o Japão. Então, assim, por mais que Fabrício Bruno foge ali da posição, né, ele não é um goleiro, mas esses recuos, cara, esse domínio ali perto da área, querer sair tocando demais ali próximo do seu gol e o adversário de frente a você, cara, a gente tá correndo um perigo que, na minha opinião, não tem necessidade nenhuma. Não tem necessidade. Cara, se tá apertado, chuta a bola lá pra frente. Eu não sei onde que esses caras tiraram que, poxa, agora tudo tem que sair tocando, não que dar chutão é feio. Gente, nós temos que entender que se o chutão for necessário, não tenha vergonha. Dá chutão, cara, dá a bicuda lá pra frente. Aqui não, a gente não é um, todos os times não são os times de Guardiola que saem tocando a bola ali lindamente. Não, se for necessário, dá uma bicuda e mete essa bola lá pra frente. Pelo amor de Deus. Então, assim, tem acontecido de forma frequente na seleção brasileira. E, poxa, deve ser uma síndrome de Fernando Diniz. Mas, por favor, gente, dá uma bicuda nessa bola lá pra frente. Agora falando de dois caras que pra mim foram, poxa, não entraram bem nesse jogo. Pra ser sincero, né, falando também um pouco do coletivo, a seleção brasileira não entrou para poder fazer um bom jogo. A Tunísia parecendo que estava jogando já um jogo de Copa do Mundo, um jogo valendo. E o Brasil entrou lá, ó, relaxadão. O Brasil entrou como se tivesse, de fato, dentro de um amistoso. Então o Brasil parecia que não estava se importando muito com esse jogo, não. E aí, consequentemente, acho que dois caras que entraram bastante desligados para mim foram o lateral direito Wesley e também Bruno Guimarães. O Wesley, cara, tava ali todo, parecia que tava travado, parecia que tava enganchado alguma coisa ali que ele não conseguia se destravar, errando domínio de bola, chegando atrasado nas jogadas, uns erros técnicos, sabe? Tanto que o gol que o Brasil levou foi ali de um erro, de uma falta que o Wesley cometeu, que poderia já ter levado o segundo cartão amarelo e ter sido expulso. Ele já tinha levado um cartão amarelo, que eu acho que acabou nem sendo, mas enfim. O Wesley entrou muito mal dentro do jogo, cara. Muito mal. Errando ali coisas relativamente fáceis, coisas bobas. E o primeiro lance do gol da Tunísia saiu ali depois de uma falha de Wesley. E eu também achei que Bruno Guimarães entrou muito desligado, errando ali também vários passes, não conseguindo se defender muito bem. Bruno Guimarães, que no último jogo eu elogiei bastante, porque ele jogou bastante contra a Senegal. E o jogo contra o Senegal, o Brasil conseguiu atacar mais e atacar de forma melhor, com mais qualidade, e Bruno Guimarães conseguiu atender isso de forma muito positiva. Mas nesse último jogo aqui agora contra a Tunísia, poxa, quando o Brasil precisou se defender, eu senti muita falta de Bruno Guimarães. Senti muita falta também lá no ataque de Vinícius Júnior. A gente sempre espera algo grandioso de Vinícius Júnior. Querendo ou não, nessa seleção atual, com esses jogadores que nós temos aí convocado, Vinícius Júnior é o maior nome. Vinícius Júnior é aquele que a gente mais espera. Então, mais uma vez, senti falta de Vinícius Júnior. Teve até um lance que eu achei muito bonito dele, que ele deu uma caneta ali, isso foi no segundo tempo já. Ele deu uma caneta ali no jogador da Tunísia e chutou a bola, só que aí a bola acabou desviando ali num marcador da Tunísia e acabou não surtindo muito efeito. Um detalhe muito importante da gente se falar também é que, poxa, parecia que a Tunísia estava jogando ali com uns 2 a 3 goleiros, porque toda bola que o Brasil chutava, essa bola se desviava em algum marcador antes de chegar mesmo no goleiro. Então, a Tunísia estava com um time muito bem encaixado dentro de campo. E aí, agora, falando de jogadores que eu acho que valeram muito a pena da gente ter visto esse jogo, vamos começar aqui por
por ele, claro, Estevão. Estevão, poxa, pegou a camisa da seleção brasileira e falou assim: eu decido, eu resolvo. O que Estevão tá jogando nessa seleção é absurdo, cara. É absurdo. Um garoto novo, de 18 anos aí, se eu não me engano, acho que ele tá com 18 anos. Um garoto novo assumiu a seleção ali, passou na frente de grandes concorrentes por vaga ali, né? Poderia estar brigando por vaga com o Luiz Henrique, talvez aí com o Rafinha, até mesmo o Neymar, mesmo que não tá vivendo um grande momento, mas, poxa, Estevão vestiu a camisa da seleção brasileira e disse: eu resolvo, porque esse cara tá jogando demais, o fino da bola. Tanto que ele fez o gol de pênalti, né? Assumiu ali essa responsabilidade, passando à frente ali de várias autoridades, vamos assim dizer. Foi lá e chutou muito bem o pênalti. Cabe até aí também uma certa cobrança, porque no segundo tempo, Lucas Paquetá bateu o pênalti que o Brasil sofreu e acabou errando. Muitos aí vão dizer, né? Poxa, por que o Estevão não bateu aquele pênalti já que ele estava tão confiante? Pois é, fica aí o questionamento. E no finalzinho, cara, Estevão sai ali marcado. Só um minutinho, peraí. Voltando aqui, que em casa tem uma bomba de água. Então, quando essa bomba de água liga, preciso dar uma pausa aqui para não interferir tanto no áudio do vídeo. E voltando aqui, então, se eu não me engano, acho que eu estava falando de Estevão. Nos últimos minutos ali, antes do jogo acabar, Estevão tem um lance, cara, poxa, se ele faz aquele gol ia ser sensacional. Ele marcado por vários jogadores da Tunísia e ele consegue arrumar um chute que ela bate na beirinha da trave e sai para fora. Então, assim, a gente vê que Estevão tem assumido a responsabilidade aí. Então, ele é a nossa esperança para a Copa do Mundo. Está sendo o maior jogador neste ciclo. A verdade é essa. E agora eu perdi o fio da meada, cara. Mas, enfim. Bora lá. Preciso me concentrar de novo. Um bom jogo de Estevão, mas um péssimo jogo da seleção brasileira. E teve algumas substituições ali. Paquetá, infelizmente, não entrou tão bem assim. Gostei um pouco da entrada de Luiz Henrique, mas também senti falta de Danilo. Danilo entrou bem mal, errando alguns passes ali. Vitor Roque, que infelizmente não conseguiu participar tanto do jogo, até conseguiu ali, né, aquele lance de pênalti, mas pelo Brasil não tá criando tanto. Poxa, a bola basicamente nem chegou aos pés de Vitor Roque direito. E a verdade é que eu sinto muita falta de um camisa 10 nessa seleção, cara. Aquele camisa 10 que pega a bola ali no meio de campo, cara, e consegue fazer jogadas que brilham nossos olhos. Acho que uma seleção que quer ser campeã do mundo precisa de um camisa 10, cara. E, poxa, não tem como a gente não falar de Neymar, né? Seria bom se Neymar tivesse recuperado jogando 100%, porque a gente sabe que técnica para ser camisa 10, Neymar tem demais. Posso estar parecendo ser clubista, mas eu acho que Matheus Pereira caberia nessa seleção brasileira, talvez não como de titular, mas talvez para desafogar ele um pouco desses jogos travados, onde seleções bem colocadas ali de campo na marcação, talvez seria interessante ver um Matheus Pereira num segundo tempo para poder destravar o jogo. Estou citando aqui Matheus Pereira porque é um cara que eu acompanho mais de perto. Então, assim, eu sinto falta de um camisa 10 nessa seleção. Mas, enfim, é assim que acaba o nosso ano. É esperança, sei lá, se for colocar aí de 0 a 10, o quanto que eu estou esperançoso para a seleção, para a Copa do Mundo, eu diria que eu tô, sei lá, com a nota 6. A esperança tá bem baixa. Não tá assim, abaixo de menos que a metade, né? Mas tá bem baixa. E a esperança é a última que morre. Vamos ver o que acontece
nessa seleção no próximo ano, mas é o que temos no momento. Valeu? Acabei perdendo o fio da meada aqui devido à pausa no vídeo, mas o vídeo está entregue. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí a sua opinião com respeito, beleza? E se inscreva no canal. Amanhã nós temos aí o jogo Santos e Mirassol, e no final de semana vou trazer aqui uma avaliação bem detalhada do jogo do Atlético, a final da Sul-Americana, Atlético versus Lanús. Então se inscreva aí para você estar por dentro de tudo isso que vai acontecer. Falou? Um beijo, um abraço, até mais. Tchau, tchau.